julho de 1934, Juazeiro do Norte. Aos 90 anos, Cícero Romão Batista padecia dos males que a velhice causa a todos, e o religioso já não era mais um homem tão ativo socialmente. Praticamente cego por conta de uma catarata avançada que atingia os 2 olhos, e cheio de dores, Cícero tinha sua rotina regrada pela beata mocinha e o acompanhamento constante do Dr. Manuel Belém de Figueiredo, pois Padre Cícero padecia de dores abdominais constantes e mau funcionamento dos rins. No dia 18 de julho de 1934, a agonia do Padre Cícero se tornou ainda maior. Dores horríveis cortavam seu ventre, e há dias ele não defecava e nem se alimentava. Um quadro preocupante que forçou o ingresso de novos médicos no caso, tendo sido o Dr. Mozart Cardoso de Alencar o primeiro a chegar em seu auxílio, na noite daquele fatídico dia. Além de Dr. Belém e Dr. Mozart, vieram ao encontro do religioso os médicos Dr. Pio Sampaio, de Barbalha, e Dr. Elísio de Figueiredo, do Crato. Porém, nenhum conseguia solução para a paralisia intestinal que acometia o levita. Banhado em suor, o Padre Cícero amargava horas infindáveis de dores que o faziam gemer e implorar, até desfalecer. Amália Xavier descreveu que as medicações eram medidas pontuais e que reduziam o sofrimento de Cícero por algumas horas. Sofrimento esse que levou boa parte da população da cidade a se revezar entre orações e vigílias, em frente ao casarão da Rua São José. Por volta das 5 horas da manhã do dia 20 de julho de 1934, teve início a agonia final do Padre Cícero, um momento que levou até os médicos aos prantos. Em suas últimas forças, o religioso pediu a presença do Padre Juvenal, que lhe assegurou a absolvição, e a pedido do mesmo e do Dr. Elísio, o Padre Cícero fez cruzes no ar, abençoando aos amigos e admiradores que o assistiam em seus últimos momentos. Em seus últimos minutos de vida, recebeu uma vela e um crucifixo. O crucifixo ele abraçou ternamente, chamando em seguida pela beata mocinha, que ele tratava por Joana, que é a beata Joana Tertulina de Jesus. No leito de morte do Padre Cícero, a beata pediu a sua bênção, e baixinho ele disse: "No céu pedirei por todos vocês." Sussurrando só para si, falava: "Meu Pai, meu Pai." E assim foi diminuindo sua respiração, e entre as orações e súplicas dos presentes, deixou cair as últimas lágrimas de uma vida longa e por muitas vezes tormentosa. Lágrimas essas que foram aparadas por um lenço de generosa Alencar, e que hoje se encontra no acervo do Memorial Padre Cícero. Eram cerca de 6 horas da manhã quando correu a cortante notícia de que não havia mais solução. Havia chegado ao fim a trajetória do patriarca de Juazeiro, e a notícia logo se espalhou pelo Nordeste. A cidade inteira caiu em prantos, e diante da demanda enorme de afilhados, romeiros, amigos e admiradores, fez-se necessário colocar o corpo do Padre Cícero em uma das janelas do casarão, exposto para a rua, para que todos pudessem ter uma última lembrança do religioso. No final daquela tarde, 2 aviões do exército cruzaram os ares de Juazeiro, executando manobras no céu e derramando flores sobre o centro da cidade. Aterraram em seguida e seus pilotos, dentre eles José Sampaio de Macedo, afamado aviador cratense, seguiram para o casarão onde estava sendo velado o corpo. Segundo Lourival Marques, acordou naquele dia pelo tropel de gente que corria pela rua. Ficou sem saber a que atribuir aquelas carreiras insólitas. Quando chegou à janela, teve a impressão de que alguma coisa monstruosa sucedia na cidade. Milhares de pessoas corriam pela rua, chorando, gritando, arrepelando-se. Foi daí que ele soube que o Padre Cícero havia falecido. Ele, sem ser fanático, sentiu uma vontade imensa de chorar e também sair pelos gritos, similar ao que estava acontecendo. Na manhã do dia 21 de julho de 1934, um batalhão de padres se revezou na missa de corpo presente, executada em campo aberto na igreja matriz de Juazeiro. Segundo o Dr. Diniz, o cortejo levou mais de 1 hora para percorrer a distância compreendida entre a casa do Padre Cícero e o templo, tendo o centro de Juazeiro se tornado minúsculo diante da multidão. O pequenino corpo de Cícero foi levado sobre os braços de muitos que o queriam conduzir e tocar. Segundo Daniel Walker, foram necessários 2 caixões, pois diante do rápido inchaço que afetou o corpo do Padre Cícero, o primeiro havia se tornado pequeno. Também aconteceu um ensejo ali, um fenômeno, que por conta desse inchaço do corpo, um dos braços movimentou-se, e a população saiu espalhando que o mesmo havia ressuscitado. Mas os padres logo desmentiram e explicaram o que foi que aconteceu de fato.
Às 10h30 da manhã, o corpo desce à sepultura, no altar principal da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Capela de Socorro de Juazeiro do Norte. Registrou-se nos dias seguintes fortes ventanias e o aparecimento de bandos de andorinhas, algo incomum ali na época, assim como também o sumiço dos tecidos e tinturas pretas das lojas da região, sinal de um luto que perdura até os dias atuais. É importante deixar registrado que o próprio Padre Cícero pediu em seu testamento que fossem celebradas missas em sufrágio da sua alma, o que acontece todos os meses no dia 20, fechando o ciclo em 20 de julho.